Fala pessoal, hoje a gente vai estar desenvolvendo atalhos para o nosso aplicativo, que são os shortcuts. Os shortcuts são atalhos que adicionamos ao nosso aplicativo. Quando a gente clica aqui e pressiona, eles vão aparecer. E eles têm como funcionalidade gerar um link direto para o nosso usuário dentro de alguma funcionalidade dentro da nossa aplicação. Seja uma tela de notificação, seja uma câmera, seja acesso às conversas. Então, ele é uma forma de que o usuário acesse essas funcionalidades sem que ele precise entrar no aplicativo e ir navegando até essa tela. Shortcuts são utilizados por diversos aplicativos, né? Trouxe um exemplo aqui, por exemplo, do Instagram, também o WhatsApp utiliza ele. E pressionando aqui o ícone do Instagram e segurando, a gente consegue ter acesso à câmera, acesso às atividades, criar uma nova publicação, visualizar as nossas conversas, né, os nossos bate-papos. Ele vai dar um up no seu aplicativo e também vai gerar uma experiência melhor aí para o seu usuário. Então já se inscreve no canal, siga as nossas redes sociais, toda semana a gente posta vídeo aqui com conteúdo novo para vocês. Então bora pro código. Bom pessoal, vamos começar o desenvolvimento aqui. Inicialmente eu criei um projeto aqui usando o React Native CLI. Então o projeto aqui está criado do zero. A única coisa que eu fiz foi na página inicial aqui, eu tirei algumas partes de código aqui só para dar uma limpada aqui. Adicionei uma section escrito Hello World, né? O app está rodando sem mais configurações, então a gente pode começar a desenvolver aqui nossa parte de atalhos no nosso aplicativo. Para isso, a gente vai utilizar uma biblioteca chamada React Native Quick Actions. Essa lib eu vou deixar o link para vocês aí. Ela dá suporte para o iOS 9 ou superior e também para o Android 7 ou superior. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a instalação dela no nosso projeto. Posso utilizar aqui o Yarn. Vou vir aqui, terminal, vou fazer a instalação dela aqui. Só terminar de instalar. Demorar um pouquinho. Beleza. Finalizou aqui. E seguindo aqui na documentação, a gente tem algumas configurações que a gente tem que fazer para ele funcionar no iOS. Então dentro do arquivo appdelegate.m a gente vai ter que adicionar esse trecho de código aqui. Então eu já vou copiar aqui a parte do import. Vou vir aqui no meu fonte. Dentro da pasta iOS eu vou ter uma pasta com o nome do aplicativo que eu criei, né? No caso aqui o projeto que eu criei chama Shortcut App. E dentro dele a gente tem o appdelegate. No meu caso aqui mm. Vindo aqui dentro eu vou colocar esse import. E a gente vai adicionar também essa função que é a Perform Action for Shortcut Item. Então eu posso copiar aqui. Dentro de Implementation, nesse arquivo, eu vou colocar ela. Vou colar aqui no final mesmo. Beleza, posso tirar esses comentários aqui. Ok. Bom, feito isso, a gente já consegue começar a implementação aqui da parte dos nossos atalhos do nosso aplicativo. Eu vou só rodar o projeto novamente aqui e a gente já volta para começar a parte de implementação. Bom, voltando aqui então, a gente vai fazer a importação da nossa lib. Então eu vou colocar aqui um import quick actions from React-Native quick-actions. Feita a importação, pessoal, eu vou vir aqui e vou importar aqui o useEffect. A gente vai utilizar ele dentro de React. Então faço a importação do useEffect e aqui dentro do nosso app eu vou fazer a declaração dele.
Então, use effect. Aqui eu vou colocar o array de dependências vazio. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar os nossos atalhos lá. A gente tem uma função dentro do Quick Actions que a gente fez a importação aqui, que é responsável por criar esses atalhos. Então, eu vou colocar aqui Quick Actions set shortcut items. Então essa função aqui ela é responsável para a gente fazer a criação daqueles atalhos de forma dinâmica. Então a gente vai ter um array e dentro desse array eu vou criar alguns objetos. No caso aqui eu vou estar fazendo 2 objetos e cada objeto que eu criar ele vai ser responsável por um atalho que eu vou ter na parte inicial do meu aplicativo. Esse objeto ele tem alguns parâmetros que a gente tem que passar para ele. Então, o primeiro parâmetro que a gente tem é o parâmetro type. Esse type ele é responsável por definir qual tipo de notificação que a gente de atalho, né, que a gente está fazendo. Então, ele vai ser utilizado principalmente para a gente fazer uma validação dentro do nosso aplicativo. Se eu tenho um atalho que é responsável por ir para a tela de notificação, ou se eu tenho um atalho que é responsável por abrir a câmera do meu aplicativo, ou para ir para uma lista de contatos, ou para ir para uma lista de produtos, através desse type eu consigo fazer a diferenciação desses tipos de atalho que eu tenho para mim fazer um tratamento aqui dentro do aplicativo. Seja para mim utilizar o React Navigation para mim selecionar a rota do meu aplicativo que vai para a tela de notificações, seja para mim utilizar o React Navigation para me mandar para uma lista de contatos, enfim. Eu vou usar esse parâmetro aqui que é bem importante para fazer esse controle. Aqui eu já vou criar 2 constantes, porque a gente vai ter 2 atalhos. Uma constante eu vou chamar de contacts, que vai receber uma string contacts, só para ficar um pouco mais organizado. E vou criar uma outra constante chamada notifications, que pode receber também uma string chamada notifications. Dentro desse type, o primeiro aqui eu vou chamar o meu contacts. Uma outra propriedade que eu tenho aqui é a propriedade de title. Essa propriedade ela vai ser exibida, ela vai exibir o título do nosso atalho, né? Então eu vou colocar aqui um título de contatos. Eu tenho uma outra propriedade que não é obrigatória, mas que eu posso passar também, chamada subtitle, que seria o subtítulo, né, do nosso atalho. Ela não é obrigatória, mas eu posso passar aqui também. Eu vou deixar aqui como lista de contatos. Tem uma propriedade chamada icon. Nessa propriedade eu consigo setar um ícone para ser exibido no meu atalho. Então, nesse caso aqui eu posso deixá-la vazia, né? A gente está fazendo somente um exemplo aqui rápido, mas você pode personalizar ícones para colocar, ou utilizar ícones do iOS ou do Android. O iOS, por exemplo, ele tem um ícone que chama Contact. Eu poderia deixar vazio também, ele só não vai aparecer lá. Mas vou deixar ele aqui como o ícone Contact. E também eu tenho uma propriedade nesse meu objeto que se chama UserInfo. Essa propriedade aqui, eu posso utilizar ela para caso eu queira passar algum parâmetro específico que eu vou utilizar. Por exemplo, eu quero já setar no meu atalho lá o URL que vai ser chamada dentro da minha aplicação. Eu tenho algum parâmetro de ID de usuário que eu quero passar, alguma informação de algum produto. Enfim, vai depender da aplicação que você vai usar esses atalhos. Vou deixar por enquanto aqui somente uma propriedade URL aqui, só com o texto mesmo. E feito isso, eu vou copiar esse objeto que eu criei, vou colar ele aqui embaixo e vou fazer uma de notificações também, que eu vou chamar de notifications. Aqui
aqui eu posso chamar de notificações, deixar sem acento mesmo, lista de notificações. O ícone, vou colocar um ícone que o iOS disponibiliza chamado Compose, e a parte de userlinf eu vou deixar assim também, só com o URL. Então, voltando aqui na nossa documentação, aqui para baixo na documentação vai estar explicando tudo relacionado a essa parte, né? Então, igual a gente tem configurações adicionais para o iOS, a gente pode ter configurações adicionais para o Android também. Lembrando que a gente tem aqui um link que pode ser feito, né, para algumas versões mais antigas do React. Você pode utilizar esse link, ele já vai fazer toda a parte de configurações para vocês do Android, né? Só o iOS que a gente precisa fazer essa configuração adicional aqui que a gente fez, mas a parte do Android ela já vai estar configurada. E seguindo aqui, ele vai trazer algumas informações sobre o uso, né? No iOS a gente consegue definir um atalho genérico, que aí a gente faria essa configuração dentro do arquivo info.plist, que aí já seria uma configuração genérica no nosso aplicativo do iOS. Só que como o intuito aqui é a gente fazer uma configuração dinâmica, ou seja, os atalhos que a gente vai exibir são atalhos dinâmicos, então a gente vai seguir utilizando as funções do próprio Quick Actions, que é aquela informação que a gente acabou de criar lá. Inclusive a gente tem até um exemplo aqui, ó, que é o que a gente acabou de fazer lá no código. Aqui também ele traz alguns exemplos de ícones no iOS que a gente pode utilizar, né? Tem um link aqui dentro da documentação. Ele vai te levar aqui para os próprios sites da Apple, developer.apple. Você consegue ter alguns ícones de exemplo aqui que você consegue utilizar no iOS para você colocar ali nos seus atalhos, né? Então vamos seguir. No caso aqui, a gente já criou, a gente já setou os nossos itens, né? O que eu vou fazer aqui agora é rodar o app de novo. Então, vou parar aqui o comando, vou dar um yarn start. Coloquei o parâmetro reset cache só para ele limpar o cache. E aqui eu vou rodar um yarn iOS. Ele vai demorar um pouquinho. Só esperar ele terminar de rodar a aplicação de novo. Beleza. Rodou a aplicação. Se eu vier aqui minimizar ela e pressionar o ícone do meu aplicativo, como vocês podem ver, já apareceu aqui os atalhos que eu coloquei. Então os atalhos já vão estar aparecendo aqui com o título, com a descrição que eu coloquei, né, o subtítulo aqui. Também ele já conseguiu pegar o ícone do iOS que eu usei, né? Mas se eu deixar sem nenhum aqui, ele ia aparecer um pontinho aqui. Então, claro, como eu disse, vai ficar por meio de configuração, né? Da forma que vocês acharem melhor utilizar. E agora o que a gente vai fazer é colocar ações dentro desses atalhos, né? A gente quer que quando a gente clique naquele atalho, a gente consiga realizar alguma ação a partir disso. Então, bora criar a nossa parte de ações aqui. Bom, pessoal, o que a gente quer aqui agora é que quando a gente clique num evento, quando a gente clique aqui no atalho, a gente consiga capturar a ação desse atalho que a gente está clicando aqui, né? Para que a gente consiga realizar alguma ação dentro do nosso aplicativo. Porque quando eu clico aqui, a única coisa que ele está fazendo é abrir no meu app novamente. Então a gente quer capturar a ação específica desse atalho que a gente criou, seja de contatos ou seja de notificações. Para isso, a gente vai importar aqui de dentro do React Native um carinha chamado Device Event Emitter, que é o emissor de eventos do nosso dispositivo. Então eu vou vir aqui, vou colocar Device Event Emitter ponto add listener. O add listener que é responsável por escutar, né, as ações do nosso app.
vou passar para ele Quick Actions, Action, Shortcut. Esse meu listener, ele vai me retornar um item. E aqui eu posso tipar esse item, né? Porque as propriedades que vão vir nesse item para mim são as mesmas propriedades que eu declarei aqui em cima. Então aqui de dentro do Quick Actions eu posso importar um carinha chamado Shortcut Item, que nada mais é que a declaração de interface das propriedades que a gente vai ter no objeto. Se eu entrar aqui dentro da lib, né, que é o React Native Quick Actions, ele vai ter aqui o que é esse Shortcut Item. Então ele nada mais é do que as nossas propriedades do objeto. Então ele tem o type, o title, o subtitle, o icon e o user info. Então, importado ele, eu vou vir aqui no meu item, vou falar que ele é do tipo Shortcut Item. E eu vou pegar esse item que eu tô recuperando aqui do meu add listener e vou criar uma const aqui para mim receber ele. Vou chamar essa const de process shortcut. Eu vou passar para dentro dela meu item. Já vou fazer a criação dela aqui. Vou criar ela aqui dentro aqui do meu useEffect mesmo. Então const process shortcut, ele vai receber um item, que é o item que eu vou estar passando para ele lá embaixo, do tipo shortcut item. E aqui o que a gente vai fazer é imprimir esse item que está chegando para a gente, só para a gente ver que ele está capturando todas as informações do nosso atalho. Então eu vou fazer uma verificação aqui, até para mostrar para vocês o uso do type. Então eu vou verificar se o meu item .type foi igual à minha constante de contatos. Eu posso dar um console.log imprimindo o meu item e vou colocar aqui um outro console embaixo para dizer que esse seria a nossa lista de contatos. E vou verificar também a nossa parte de notificações lá. Então eu poderia fazer somente um else aqui, né, porque a gente tem dois tipos criados, né, mas vamos imaginar que a gente tivesse mais de um. Poderia colocar também um else if aqui, verificando o mesmo type. Se esse type for igual a notificações, notifications, eu vou imprimir aqui também um console lista de notificações. Bom, beleza, salvo. Vou vir aqui, tô aqui com o meu console aberto. Quando eu clicar no meu app, deixa eu só minimizar, vou pressionar ele aqui. Cliquei na minha lista de contatos, ele já exibiu aqui para mim o console. O meu item, né, que eu coloquei no console, com o título, com o tipo que eu tenho dentro dele, que é contatos, o meu user info que eu passei, e ele exibiu a mensagem lista de contatos. Se eu voltar aqui, pressionar e em notificações, ele trocou o console aqui.
Então ele está exibindo o item de notificações. Então eu conseguiria aqui fazer uma validação, né? Por exemplo, se eu estou usando um React Navigation, validar se meu item .type for igual a contatos, eu posso chamar um navigation.navigate, passando ele para a linha, para minha listagem de contatos dentro do aplicativo. O meu item .type é notificações. Então eu passo, né? Poderia chamar um navigation.navigate, me chamando, né, a tela de listagem de notificações. Então eu consigo ter esse controle aqui usando o nosso ADD Listener. Só que se vocês repararem, se eu utilizar somente o ADD Listener, tem um problema, que é o seguinte: esse ADD Listener ele só vai funcionar se o meu app ele tiver sido minimizado. Então se eu vier aqui e minimizar, quando eu pressionar aqui, ele vai funcionar. Porém, se eu venho e fecho o meu aplicativo, tiro ele da memória, eu vou ter um problema. Porque como o meu app está fechado, quando eu clicar nessa parte aqui de atalho, ele não vai conseguir escutar essa informação aqui, porque o app está fechado. E como vocês podem ver aqui, ele nem exibiu mais o console aqui embaixo. Então a gente tem uma outra função, uma outra propriedade, que a gente consegue escutar quando o nosso app está fechado. Então eu vou fazer inclusive a criação dela aqui, que o próprio Quick Actions traz ela pra gente, que é o quickactions.pop initial action. De dentro dele eu consigo pegar um den. Esse meu den vai ter também um item, que é o item que eu estou recuperando. Então eu consigo, pegando esse item, chamar também a minha função que faz o tratamento para mim exibir as informações do meu ícone relacionado ao atalho. Posso retornar aqui também um catch para caso dê algum erro. Então eu vou colocar catch erro e coloco um console log aqui. De erro. Então beleza, agora a gente já vai ter tratado os nossos dois casos. Então eu vou vir aqui, vou minimizar o meu app, seleciono, clico na lista de contatos, ele já exibiu aqui o console. Se eu vier e fechar o aplicativo, abro ele de novo, ele vai rodar o aplicativo de novo, né, porque ele estava fechado, e mais também ele vai exibir os consoles da minha aplicação. Então aqui a gente fez o tratamento tanto para se o app está na memória, né, se ele foi somente minimizado, quanto se ele foi fechado. Bom, para finalizar, a gente vai fazer uma validação aqui para que a gente destrua esse cache, né, do listener, esse cache que pode ficar na criação dos nossos shortcuts. Então a gente vai fazer aqui dentro do próprio useEffect, a gente vai colocar um return, e toda vez que a gente coloca, né, um return dentro do useEffect, essa ação que a gente informar aqui dentro, ela vai ser executada na hora que a gente está destruindo o nosso componente, né, a nossa screen, quando a gente está saindo dela. Então a gente vai ter aqui um return. Dentro desse return do próprio Quick Actions, a gente vai chamar uma propriedade que se chama Clear Shortcut Items. Essa propriedade vai ser responsável por limpar as nossas ações que a gente criou aqui no set Shortcut Items. E também a gente vai usar o Device Event Emitter para limpar também o nosso listener. Então a gente contém uma propriedade aqui que se chama Remove All Listeners, para evitar cache, né, na aplicação, e que a gente limpe também toda vez que a gente destruir a tela esses atalhos que a gente criou. Bom, feito isso, a gente finalizou a nossa aplicação, já está funcionando perfeitamente.
já está exibindo aqui os consoles. Seria mais fazer uma configuração, né, de quais ações que a gente vai tomar depois que a gente clicar nesses atalhos. Então pessoal, se vocês gostaram, já deixa um curtir no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos, e até a próxima. Valeu!